Promotor de Justiça Bruno Melo, do Controle do Patrimônio Público do Ministério Público de Sergipe. Foram instaurados 8 inquéritos civis relacionados a irregularidades encontradas em secretarias e órgãos públicos da Prefeitura Municipal de Aracaju. Doutor Bruno, quais as maiores irregularidades que o senhor já poderia identificar publicamente? Boa noite para o senhor. Boa noite. Nós já constatamos a existência de cargos fantasmas, de excesso de cargos comissionados, de falhas na execução de prestação de serviços, possivelmente falhas desde o procedimento licitatório até a execução do contrato. Nós, no dia de hoje, nós instauramos 8 inquéritos civis para aprofundar as investigações. O Tribunal de Contas, através dos seus técnicos, já fizeram um relatório inicial, nos entregaram na semana passada e nós vamos agora aprofundar, requisitar documentos e partir para a oitiva de testemunhas. Esses inquéritos civis, o senhor pretende que eles demandem quanto tempo? Na maior brevidade possível. Por exemplo, existem casos que são, em uma sala de 5 ou 6 metros quadrados, existiam 120 comissionados. No caso do gabinete do vice-prefeito, seria isso? Do gabinete do vice-prefeito. Nós vamos notificar as pessoas para prestar depoimento, que vão ter que explicar qual era a sua carga horária, onde trabalhavam, e isso vai levar um certo tempo, mas com a maior brevidade possível nós queremos findar esses inquéritos civis. A Secretaria de Comunicação. Também existem indícios de irregularidade, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Fazenda, no gabinete do prefeito, vice-prefeito, são 8 inquéritos. Eu não sei dizer todas as secretarias, mas são muitas. Como era o procedimento daquele que o senhor entende que eram cargos fantasmas? Como é que eles faziam? Eles são nomeados, recebem salários, mas efetivamente não trabalham, é o que nós chamamos de cargos fantasmas. Recebem a remuneração mensal, nós vamos verificar se há repasse, se não há repasse, enfim. Mas a que título é essa quantidade excessiva de cargos existentes? No caso do gabinete do vice-prefeito, há alguma irregularidade do tipo 120 cargos em comissão, realmente em um lugar muito pequeno, mas que algumas pessoas recebiam e repassavam para o vice-prefeito? Nós, quando fizemos a inspeção em dezembro do ano passado, existiam só 2 pessoas trabalhando. De fato, naquele momento, só existiam 8, porque alguns meses antes houve um rompimento, questões políticas entre o prefeito e o vice-prefeito. E só que nós solicitamos a relação anual. E aí foi que nós constatamos que até determinado momento existiam 110, 120 cargos dentro do gabinete. No momento da inspeção existiam apenas 8. E nós só constatamos efetivamente trabalhando 2 pessoas. Que irregularidades foram identificadas no gabinete do prefeito? Do prefeito, também esse excesso de cargos, e nós vamos verificar com relação à prestação de alguns contratos que foram firmados com empresas. Há irregularidades em licitações? Possivelmente sim, há indícios. Há indícios. A Secretaria de Meio Ambiente também, o senhor encontrou alguma irregularidade? A Secretaria de Meio Ambiente, acredito que não foi instaurado o procedimento. Eu acho que não foi inspecionado pelo Tribunal de Contas. A Secretaria da Fazenda? Sim, a Secretaria me recorda, foi instaurado o procedimento de inquérito civil. Por quê? Também essas mesmas irregularidades. A operação de desmonte foi um inquérito civil instaurado e ficou um procedimento muito grande. O desmembramento por secretarias é para facilitar, inclusive, e ganhar uma maior celeridade nas investigações. Na antidesmonte, muito se falou, porque em vários municípios houve saque na Boca do Caixa, por exemplo, e Aracaju ocorreu isso? Sim, nós temos um procedimento da Câmara de Vereadores que foram realizados diversos saques. A princípio, nós verificamos que os saques, o cheque era nominal, por exemplo, a empresa Deso, a Energisa, para pagamentos de contas comuns. E quando se chegava na Boca do Caixa, o caixa sacava o cheque e pagava aquela fatura. Então, assim, a princípio não existem irregularidades no município de Aracaju. Nós encaminhamos ao Tribunal de Contas até para ter uma análise mais criteriosa e verificar se houve realmente alguma irregularidade. Houve apuração em relação ao Forró Caju, que é anterior ao início da antidesmonte? Forró Caju. Isso promovido pela Secretaria de Comunicação. Sim, nós temos um inquérito civil, que é mais antigo, é do primeiro semestre de 2016, que nós estamos apurando o pagamento dessas... Firmamos até um termo de ajustamento com o Theo Santana, com o secretário de Comunicação à época, e nós estamos averiguando a prestação de contas. Houve cumprimento do TAC?
houve cumprimento do TAC, mas não está batendo algumas questões relacionadas ao pagamento de algumas bandas. Por exemplo, os artistas locais eles não receberam. Nós vamos verificar se a prestação de contas já continha ou não aqueles artistas locais. Por que o inquérito civil na Fundate? Fundate, também aquelas mesmas questões. Eu não consigo especificar agora cada um, mas na portaria do inquérito civil nós detalhamos também excesso de cargos, funcionários fantasmas, dentre outros. Para que a população entenda, o público leigo entenda. Primeiro, houve todo o trabalho feito pelo Tribunal de Contas do Estado. O que significa legalmente o inquérito civil e por que essa necessidade? Certo. Inicialmente, nós instauramos inquérito civil para apurar a transição. Nós, através de um convênio, firmamos com o Tribunal de Contas esse apoio dado, e os técnicos eles foram aos locais conosco para nos auxiliar na elaboração dessas análises. Nós pegamos folhas de frequência, xerox, cópia de documentação, verificamos em loco quem estava no momento trabalhando ou não, e o Tribunal de Contas ele faz uma análise técnica sobre aquilo. Manda para o Ministério Público e nós instauramos inquérito civil, que é para verificar se existe se existiu alguma irregularidade, como, por exemplo, funcionários fantasmas, se as terceirizadas realmente estavam prestando serviço, dentre outros aspectos. Qual a consequência disso? O ajuizamento de ações criminais, de ações de improbidade administrativa, visando sempre punir aqueles que eventualmente desviaram dinheiro público e ressarcir o erário. O senhor visualiza já a possibilidade de pedir prisões? Inicialmente, não. A gestão já acabou, assim, não estão, os que eram gestores já não são mais, então, assim, se houve o desvio, esse desvio já foi encerrado. Não atrapalham as investigações, a não ser que comecem a pressionar testemunhas, né? Agora nas investigações, se passar, por exemplo, vamos ouvir as testemunhas, se passar a buscar informações, orientar testemunhas, aí é causa de pedido de prisão preventiva. Perfeito. O senhor tem de cabeça o Fundate, Cenfas, nós temos também a SECOM. São quantos órgãos da Prefeitura? São 8 ao total. Vice-prefeitura, prefeitura, SECOM, Secretaria de Comunicação, Fundate e os outros eu não me recordo. Eu pergunto também ao senhor o seguinte: esse excesso de cargos na Prefeitura se constatou em todos esses órgãos? Salvo engano, em todos os órgãos tinham excesso de cargos comissionados. Inclusive, nós também vamos verificar se na atual gestão existe esse excesso de cargos para nós podermos tomar uma providência. Se há continuidade, então, nesses mesmos cargos ocupados? Se há uma continuidade do excesso. Isso. Todos os comissionados da época nessas secretarias, inclusive nos gabinetes do vice e do prefeito, serão chamados a depor? Todos não, porque assim, não tem condições de você ouvir várias pessoas, que realmente são muitas pessoas, mas por amostragem nós vamos já notificar algumas partes para prestar, onde trabalhava, o que fazia. Deve existir alguma prova de que a pessoa efetivamente estava lá. E nós vamos tentar pegar as contradições e dar um andamento no caso. É claro que eu sei, mas no inquérito civil, legalmente, necessariamente, significa dizer que a sua instauração é que há uma certeza ou apenas indícios de que há irregularidades ou de que houve irregularidades? O inquérito civil é instaurado com indícios de irregularidades. Nós agora vamos aprofundar para verificar se houve alguma prática de ato ímprobo, de improbidade administrativa, de crime, eventualmente. Essas irregularidades constatadas até agora foram constatadas pelo Ministério Público ou apenas pelo Tribunal de Contas? Foram constatadas, algumas já estão constatadas pelo Ministério Público, Tribunal de Contas. Por isso que nós vamos aprofundar. Também nós não podemos esquecer que também a Deltap está funcionando para investigar, na operação de desmonte, alguns crimes praticados por prefeitos à época. Entendi. Nesses 8 inquéritos civis, nesses 8 órgãos da Prefeitura, quais as situações mais graves? Inicialmente falando. Nos inquéritos civis, os funcionários fantasmas e algumas terceirizadas, se eventualmente estavam prestando serviços ou não. Assim, eu não posso adiantar as empresas que estão sendo investigadas, mas já há indícios de fraude na execução do contrato.
da prestação de serviço. Nesses 8 setores da Prefeitura, qual teria, então, praticado o maior número de irregularidades ou irregularidades que podem ser mais graves? No relatório do Tribunal de Contas, apontou irregularidades de cada um. Então, assim, são muitas e eu não consigo agora especificar, mas todas elas que foram instauradas no inquérito civil já há irregularidades, há indícios de irregularidade. Isso. Dificilmente ocorrerão prisões, mas o senhor entende que vai ocorrer o quê? Ação criminal, ação de improbidade administrativa ou simplesmente o arquivamento do inquérito? Qual é a tendência maior? A tendência maior, em alguns casos, é que sejam ajuizadas ações de improbidade e ações criminais. Então, para terminar a entrevista, eu agradeço bastante por sua participação aqui no Cidade Alerta Sergipe. O que o senhor poderia acrescentar, se ainda há algo a acrescentar, antes de começar esse processo de aprofundamento das investigações? Que o Ministério Público está forte, atuante sempre no combate à corrupção, buscando punir aqueles maus gestores que utilizam de maneira errada o dinheiro público.